Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Palavras Cruzadas. Hoje vamos dar continuidade, na verdade, vamos terminar o trimestre, não é? Com a lição número 13, que estudamos ao longo destes primeiros 3 meses do ano. Mas antes de avançarmos, eu quero dar as boas-vindas ao nosso querido Beneneco, irmão Beneneco Joaquim. Boa noite, boa tarde, bom dia, como está? Saudações a todos, e mais é um prazer. Estamos a cruzar as palavras hoje, em torno da lição número 13, a última lição do trimestre, como disse bem, falou sobre, ou está a falar sobre o amor e a justiça de Deus. Portanto, é um prazer. Saudações aos que nos veem, aos que nos vão ver depois, que nos assistem. É um prazer estar aqui a cruzar as palavras em torno de o amor é o cumprimento da lei. Ok, é verdade. E este trimestre foi muito rico. Aprendemos muito sobre o amor e a justiça de Deus, não é? Exato. Aprendemos que nós temos um Deus que nos ama livremente, não é? Um Deus que tem aliança com seu povo, um Deus que é agradável, não é? Aprendemos um Deus que é apaixonado e compassivo, porque achamos, às vezes, alguns relatos da Bíblia nos fazem pensar que Deus é um Deus muito rígido, muito duro. Depois vamos falar um pouquinho mais nessa lição número 13, não é? Nas lições anteriores percebemos que temos um Deus apaixonado pela raça humana, né? Tão apaixonado é que Ele fez o que fez por nós e nós sabemos muito bem isso. Também falamos sobre, apesar de ser um Deus apaixonado, é um Deus que aborrece completamente o pecado, não é? Falamos a ira de Deus, a ira do amor divino. Também falamos sobre o amor de Deus pela justiça, não é? Como nós amamos um Deus que é um Deus justo, não é? Que não tem como ser de outra maneira, porque Ele é um Deus completamente justo. Falamos sobre o problema do mal, não é? Que o mal surgiu do coração de um ser, de um anjo que foi criado perfeito por Deus, não é? O mistério do mal. Falamos também sobre a liberdade de escolha que cada um de nós tem, que por mais que Deus nos ame, Ele não tem como nos obrigar a escolher o bem. Vocês podem dizer assim, epa, eu preferia ser criado robô ou com uma capacidade de não conseguir escolher do que, por acaso, há umas semanas uma irmã na igreja disse isso, disse assim, eu conhecendo o que sei hoje, eu preferia ter sido criado sem a capacidade do livre-arbítrio, disse a irmã. E nós dissemos assim, você escolheu assim porque você já sabe as consequências, não é? Provavelmente. Pois. Portanto, falamos sobre o livre-arbítrio, também falamos sobre o conflito cósmico que existe, que é muito além daquilo que nós conseguimos ver, não é? Que é um conflito espiritual. Falamos sobre as regras do empenhamento, que devemos estar empenhados na missão, não é? As últimas semanas falamos sobre dois temas muito interessantes. O que mais poderia eu ter feito? Uma pergunta que Uhum. o Senhor põe, não é? Apesar dele ser o todo-poderoso, alguém que sabe tudo, que pode tudo, ele questiona aos, digamos, inferiores, entre aspas, as criaturas, não é? O que mais, analisem vocês e digam o que mais poderia eu ter feito. Portanto, Deus fez tudo o que devia ter feito, tudo o que podia ter feito para salvar a raça humana. E a semana passada falamos sobre o amor e a justiça de Deus, os dois maiores mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo. E hoje vamos terminar a lição número 13 falando sobre o amor e o cumprimento da lei. Né, irmão Benineco? Sim, senhora. Uma abordagem sucinta, mas tão abrangente daquilo que vimos ao longo dessas 13 semanas que estão já no fim. Eu tenho estado a dizer que o tempo está a passar muito rápido e há quem diga que melhor assim, porque quanto mais o tempo rápido passa, Jesus está para voltar. Eu também concordo nessa parte. Mas as coisas estão muito rápidas, o tempo não para. Há pouco era dezembro, há pouco era janeiro, mas já estamos no fim do primeiro trimestre. É, esse, indo diretamente na lição número 13, o amor e o cumprimento da lei, tem aqui um versório assim, do punho de Paulo, assim, muito chamativo, né? Que diz que não devem, na minha versão está, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos 13:8. Ou seja, ele queria dizer que na vida, no dia a dia, nós podemos
fazer planos de que, pronto, eu agora o crédito vou pagar, o crédito para isso vou pagar amanhã, o crédito para aquilo vou pagar no dia X, depois vou, quer dizer, assim, isso vou fazer Então, daquele dia, mas amar-se, ou nos amarmos uns aos outros, isso não tem tempo, isso não tem prazo, é todos os dias. O que ele quis dizer é que se porque assim, parece que muitas vezes nós quando fizemos uma boa ação, entre aspas, né, porque as nossas ações Deus as qualifica como travo de imundícia, mas quando fizemos algo que é bom, parece que já fizemos tudo e não podemos. Eu já fiz a minha parte. Eu já fui à igreja de manhã, epa, e agora eu já cumpri meu dever e já não faço. Epa, já chega. Não, aqui, Paulo está a dizer que quando a questão é amor, não tem prazo de validade. É a todo o tempo, em cada momento que tivemos a respirar, nós devemos o amor uns para com os outros. realmente, isso é uma grande verdade. E a Pois. introdução da lição fala, não é? Fala sobre enquanto estavam a lidar com uma situação problemática, não é? Sim, Dando-se conselho da igreja, os membros, e alguém do conselho disse ao pastor: não podemos tomar decisões com base na compaixão. E isto não é exceção. Nós sim, sabemos que isso acontece com muita frequência, né? pois. Achamos que não, e achamos que estamos a ser justos, não é? Ele errou, tem que ser logo eliminado. Ou ele fez isso, tem que ser. E depois a reflexão que o pastor aqui na introdução da lição faz é muito interessante. O pastor interrogou-se sobre qual seria a compreensão de Deus e da lei de Deus que esta pessoa deveria ter, não é? Muitas Pois. vezes nós julgamos Deus em função daquilo, em função da educação que recebemos, em função daquilo que nós achamos, que nós pensamos, não é? E às vezes até o facto de Deus ser um Deus compassivo, um Deus de amor, nós não conseguimos, na nossa mente humana, não conseguimos enxergar isso. Então, como é que Jesus e Barrabás e solta Barrabás? Isso não faz sentido, não Pois. é? Não Pois. pode. O mal é que tem que pagar, é que tem que. E somos, e achamos, mesmo sendo cristãos, achamos que estamos a proceder da maneira correta. Mas essa lição faz-nos perceber claramente que não é assim. O amor, conforme disse Mambrine claramente, o amor é o cumprimento da lei. Se nós queremos cumprir a lei, não é ir à igreja aos sábados ou não matar somente, não roubar somente, não. O amor, os 10 mandamentos, nós vamos falar mais à frente, resumem-se em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama o próximo, a quem você não vê, como amarás a quem você vê, como amarás a Deus, a quem você não vê. Portanto, e o amor, o verdadeiro amor não se vê apenas quando nós amamos aquele que nos ama, quando nós amamos aquele que nos fazem bem. O verdadeiro amor realmente se reflete quando nós conseguimos amar aqueles que não merecem, não é? Aqueles que nos Exatamente. fazem mal. Aí sim nós estamos a refletir o caráter de Deus. E aí está a grande dificuldade do cristão. Não, epá, tem limites, não é? Isso é até aqui, depois, olha, ele que se vira, não é? Mas Pois. não, sim, irmão, queria dizer. Não, eu disse, é isso mesmo, é isso. Exatamente. Portanto, devemos ser cuidadosos em não pensar na lei de um modo em que ela é separada do amor. Exatamente. Ou pensar no amor de um modo em que ele é desconectado da lei. Isso não pode Exatamente. ser, não é? Exatamente. Uma coisa leva a outra. Tem que andar juntas, senão. Exatamente. Sim, o amor e a lei andam juntos, porque há um pensamento que diz que aqueles que conhecem o grande e terno coração de Deus praticam praticam a expressão do amor de Deus e quando o fizerem estarão a cumprir a lei. E sobre essa compaixão que um dos membros do conselho não queria que se usasse para com quem errou, a lição nos diz que nós devemos exercer a compaixão mesmo para com aqueles que erraram, porque errar, em princípio, é humano, porque a nossa natureza é pecaminosa e é usando de compaixão que vamos lidar bem com o assunto, porque qualquer um de nós pode ter passado ou pode passar na situação em que A, B, C
esteja a passar. E ainda diz mais: quem pratica o amor cumpre a lei de Deus. E quando nós estivermos a praticar o amor, consequentemente estaremos a cumprir a lei de Deus, estaremos a ter instruções que promovem na nossa vida um crescimento espiritual que sem isso a gente não consegue. Por Exato. isso, a piedade, a compaixão, ou seja, a misericórdia, a bondade, o amor, são os fundamentos do caráter daqueles que se habilitam pela cruz de Cristo, ou se revendo na cruz de Cristo pelo Espírito Santo, a viver no céu com Jesus para sempre, né? É verdade. Quando tudo isso terminar. A lei do amor. O verdadeiro caráter do cristão, não é? Nós demonstramos verdadeiramente que somos cristãos quando conseguimos amar aqueles que não merecem. Eu não sei se faz Exatamente, sentido, né? Porque quando nós exatamente, amamos aqueles que nos amam, qualquer um consegue fazer isso. Nem é exatamente, necessário sermos cristãos para amarmos nossos filhos, para amarmos os nossos companheiros que nos correspondem, para amarmos os nossos pais, qualquer um consegue fazer isso. O grande diferencial está quando nós amamos aqueles que nós sabemos que não merecem o nosso amor, né? exatamente. Porque, na verdade, quem faz essa transformação é o Espírito Santo, né? Porque nós próprios, com a nossa natureza humana, pecaminosa, não conseguimos amar aqueles que não nos amam, não temos como. Não, não. Não, é impossível. Mas, verdadeiramente, nota, não é? Aí conseguimos dizer claramente que o Espírito Santo está nesta pessoa quando ela consegue amar aquele que não merece. Quando nós somos Exatamente, compassivos, não é? Com o nosso irmão que errou, e errou feio, errou. exatamente. E o que é que nós, como seres humanos, ainda queremos justificar? Não, eu tenho razão, você viu o que é que ele fez. Isto nem sequer tem perdão. Oi, não é? Nós Pois, justificamos achando que estamos no pleno direito e com toda a razão, mas não é verdade. sim, e quer dizer, nós ainda somos muito seletivos. E também, Jesus, por exemplo, quando esteve na terra como homem, ele, perante as várias necessidades das pessoas, primeiro supria as necessidades e depois é que passava para as ações espirituais. Ou seja, muitas vezes, nós mesmo no campo do evangelismo, temos a tendência de querer passar já a mensagem para a pessoa, às vezes até está doente, às vezes está com fome, às vezes está com uma dificuldade qualquer na vida, mas queremos passar já a mensagem sobre a salvação, isto e aquilo, enquanto a pessoa naquele momento está precisando ou de água, ou de medicamento, ou de alguma coisa. E aí, se fizermos o contrário, ou seja, passamos a palavra e não suprimos aquilo que tiver ao nosso alcance da necessidade da pessoa, ele não vai entender, quer dizer, não vai. Primeiro, pode até não nos receber bem e pode não. Quer dizer, pode nos achar como extremistas. Então, o método para também cumprir a lei, que é tanto para exercer o amor, que é o cumprimento da lei, é suprir a necessidade primeiro, se é uma pessoa que não conhece a verdade, e depois, então, entrar para a verdade. Exatamente. Por isso que o resumo, né, os 10 mandamentos resumem-se os primeiros quatro, né, amar a Uhum. Deus Exato, sobre todas as coisas, né, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, né, e amar ao próximo como a ti mesmo. exatamente. Não inverter, porque quando, muitas vezes, às vezes, se calhar de forma desapercebida, podemos querer fazer as obras de Deus, aparentemente, né, pelas nossas próprias forças, não é? Vamos, não, eu vou fazer evangelismo, eu vou. Mas não vais com o Espírito de Deus, não vais com isso. Não colocas primeiro, não é? Deus em primeiro lugar. E se tentares colocar, amar ao próximo como a ti mesmo, se não amares primeiro a Deus, isso não funciona. Não, Isso não. são trapos de imundícia e não vamos conseguir, não é? Exatamente, exatamente. Porque Deus com os 10 mandamentos, Ele está a procurar melhorar o nosso relacionamento com Ele e, a partir disso, termos um relacionamento melhor com o próximo. Mas é assim, se virmos bem, mais igrejas, pessoas que nos assistem, amigos, nós só conseguimos amar a Deus quando amamos o próximo. Porque assim, nós, João diz que Deus nunca foi visto. E Deus se manifestou através de Cristo quando esteve aqui como homem.
E tudo que ele fez, tudo que ele falou, era Deus na pessoa de Cristo. Então, se nós imitarmos o caráter de Deus pelo Espírito Santo, porque não pode ser da nossa própria vontade, nós não conseguimos, temos sempre preguiça, temos escapatória. Se nós experimentamos o caráter de Cristo pela atuação do Espírito Santo, vamos amar a Deus, porque Deus só se revê, ou seja, Deus nota que nós o amamos quando amamos aquele que estamos a ver, como disse a Exatamente, irmã Gilda. exatamente, Porque é, não terá os outros. Portanto, os primeiros 4 é a nossa adoração a Deus. Os últimos 6 é a nossa relação com Deus. Mas compreendo. a nossa relação com o próximo é que permite que cumpramos os 4 primeiros mandamentos. Exatamente. Por isso é que a lei é santa, justa e boa, não é? Diz Exatamente, a exatamente. palavra do Senhor. Às vezes Sim, queremos sim. carregá-la como um fardo, como um peso, mas não, a lei, a lei de Deus na verdade, o amor é o fundamento da lei. Exato. Senão podemos acabar repetindo a mesma história dos fariseus, não é? Começaram a carregar a lei como um fardo, não é? Porque a essência da lei é o amor, não é? A Exatamente. essência da lei de Deus é o amor. E depois, às vezes, queremos separar a lei da graça. Não, né? Não. Queremos separar a lei, não, a lei não tem nada a ver, a graça. Não, elas se complementam, não é? Se você tentar guardar a lei e não for compassivo, e a graça, não é? Que é a salvação imerecida de Deus por cada um de nós, não estiver em nós, porque quando nós reconhecemos que realmente tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu, não nos deu porque merecemos de alguma forma, não é? Foi de forma imerecida completamente. Também, se calhar, estaremos mais preparados a perdoar ou a amar aquele que não merece, porque mas eu também não mereço. Portanto, tudo que Exatamente. eu tenho me foi dado de forma merecida. Quem sou eu para não ajudar, ou para não perdoar, ou para não ter compaixão daquele que também errou e não merece? Não é? Esta lição explica-nos que cumprir o mandamento de Deus é automaticamente cumprir a lei do amor. E a lei do Exato. amor é a graça de Deus. E sobre essa questão da graça, e o mundo evangélico tem enveredado muito por uma graça barata, ou seja, quanto mais pecado, mais graça, porque Jesus morreu e agora não precisamos guardar mais os mandamentos. E depois o engraçado é que numa conversa com pessoas, né, com essa tendência, podemos falar, podemos roubar, não, podemos matar, não, podemos, mas quando chegamos, podemos guardar o sábado, não, o sábado já foi abolido. Mas se formos ver os 10 mandamentos, todos eles, né, constituem um princípio protetivo especial para cada um de nós, porque eles nos protegem de muita coisa errada que o mundo, após o pecado, recebeu e se vai avolumando, para estarmos assim, de coração leve, em paz, com o próprio Deus, o dono da lei, ou o autor da lei, que é a transcrição do seu caráter. Por outro lado, a cruz foi tão pesada, ou seja, Jesus carregou o pecado de toda a humanidade, mas não foi um passaporte ou um cheque em branco para cada um de nós fazer da vida o que quiser, mas para nos revermos naquilo e vivermos em novidade de vida, ou seja, como novas criaturas, como aquelas pessoas que foram salvas da condenação, porque a lei é justa e a justiça implica condenação, e essa condenação Jesus já pagou por nós, mas nós somos salvos por aquilo que Jesus, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. Ou seja, não devemos aqui fazer trocas, né? Jesus morreu e por isso nós somos salvos. Mas não significa que nós devemos ser libertinos, mas sim devemos ser novas criaturas no sangue de Cristo. E quem é nova criatura no sangue de Cristo cumpre toda a lei, porque a lei é a base do amor. Muito bem. Às vezes acabamos indo para os dois extremos. Um, que não precisamos guardar lei nenhuma, porque já está tudo abolido.
O outro, apegamos-nos tanto à lei, que achamos que seremos salvos por guardar a lei, não é? Exato. Mas nenhuma coisa nem outra é verdade. E Pois. ninguém será salvo por guardar a lei, porque a lei, aqui a lição diz-nos muito bem, ela torna o pecado e a pecaminosidade claros para nós, não é? A Bíblia nos diz que a lei serve para nos mostrar o pecado, é como um espelho. Disse o homem Neco também, é para nos ajudar a caminhar, a irmos para o caminho certo, não é? Então, a lei Exatamente. nunca nos vai salvar e a função da lei não é essa, não é? Mas a graça de Deus, esta sim é que nos salva, não é? Porque Deus nos amou antes de nós sequer nascermos. Ele planejou criar a raça humana, ele criou de uma forma incrível, de uma forma maravilhosa, e ele nos amou primeiro. Apesar de ele nos ter criado e nos ter amado, nós decidimos escolher um outro Senhor para nossas vidas. E ele demonstrando que ainda nos ama, apesar de veio e morreu por nós. Esta é a graça, não é? É um favor imerecido. Então, quando nós meditamos mesmo na graça de Deus por cada um de nós não temos como não amar aquela pessoa que errou de alguma forma, que perdoou, que nos fez algum mal. Mas é importante nós percebermos uma coisa: o perdão que nós devemos dar não é algo que vem de nós, porque nós próprios, como seres humanos pecadores que somos, não conseguimos perdoar quem nos faz mal. Não vamos aqui tentar Exatamente. tapar o sol com a peneira, dizer assim, não, nós somos cristãos, temos que perdoar, sim, porque Jesus diz isso. Por nós próprios não conseguimos fazer isso. Mas se Não. pedirmos a ajuda de Deus, não é? Através do Espírito Santo, ele vai transformar o nosso coração, nos tirará o coração de pedra e nos porá um coração de carne, e desta forma aprenderemos a perdoar aqueles que nos fazem mal, ou que nos fizeram mal, ou que não merecem realmente o nosso amor. Exatamente. E sobre aí nessa questão da lei e graça, há um jovem que foi até com um pastor e disse que estava fazia tanto esforço para que conseguisse guardar os 10 mandamentos. Então, como em casa não consegue, queria ir até Israel e no Monte Sinai, por cima do Uhum. monte, recitar todos os 10 mandamentos para que eles fiquem na mente. O pastor disse: não, olha, isso é a pior coisa que vai fazer. Fique mesmo em casa, peça a Deus com sinceridade, ore, busque o Espírito Santo e peça que o Senhor mesmo te coloque os 10 mandamentos no coração. Depois também outro exemplo. Normalmente os muçulmanos fazem penitência, fazem uma série de rituais para seguirem Alá, e até Martinho Lutero também, como monge, né, padre, fazia penitência, mas a lição dessa semana, a terminar o trimestre, nos diz que a lei e a graça não estão em conflito. Ou seja, Sim. não precisamos nos automutilar, nos autodepreciar, quer dizer, vivermos uma vida, não sei, os termos até me fogem, que mostrar para as pessoas de que eu faço isso porque cumpro a lei, eu passo frio. Não, não precisa. Não precisa. A lei e a graça não estão em conflito. Muito pelo contrário. Elas têm funções diferentes, mas se harmonizam no amor e na justiça de Deus. Porque o amor é de Deus para o homem e a justiça também é de Deus, que no nosso lugar sofreu Cristo, e vendo isso, tanto contemplando isso, vivendo isso, pedindo isso a Deus, nós realmente exercemos o amor com gratidão, com prazer, sem automutilação. Amém, amém. Verdadeiramente, Deus quer escrever a lei no nosso coração, não é? Dentro do nosso coração. Moisés entregou a lei no povo nas duas tábuas, né? Mas a lei já existia muito antes de ter sido entregue a Moisés em tábuas, e que o desejo de Deus é que a lei seja prática. A lei, na verdade, os 10 mandamentos é uma forma do homem compreender aquilo que Deus quer, não é? Porque a essência do cumprimento da lei é o amor. Não é? A Exatamente. essência do cumprimento da lei é o amor. Se nós amamos, aqui diz, se amarmos a Deus, se amamos o nosso próximo, cumprimos a lei. E se nós
queremos realmente cumprir a lei, devemos amar o próximo. Agora, como é que vamos amar o próximo? Amar o próximo não é eu quero amar o próximo, a partir de agora eu começo a amar o próximo. Não é Não, assim, não é? não, Isso é um não. processo. Olha, aquele cristão que acha que já está na igreja há tantos anos, que a sua fé já chegou ao topo, olha, mais equivocado não podia estar. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Eu conheço, se calhar até eu sou uma delas, não é? Achamos que, olha, eu já estou aqui na igreja, eu já nasci na igreja, estou aqui há 50 anos. Quem és tu? Eu já sei de tudo, eu não amo nada. Puro engano, esse é o verdadeiro engano. Porque nós estamos num processo de santificação. Todos Exatamente, os dias vamos perceber que temos alguma coisa a melhorar. Ah, isto realmente exatamente, fazia mal, não sabia. Isto realmente fazia mal, eu não sabia. Isto. E vamos melhorando, melhorando, até aquele dia em que Jesus voltar e nos transformar. Porque somos todos pecadores, precisamos da graça de Deus. Então, como é que nós vamos amar ao próximo, amar a Deus, se é algo que não é inerente, que não é próprio nosso? É através do nosso relacionamento com Deus, não é? Buscando através da exatamente, oração, do estudo da palavra. Porque às vezes nós até maldizemos o nome do Senhor. Como todo mundo no nosso trabalho nos conhece como cristãos. Mas o que nós exatamente, fazemos é uma vergonha, não é? Ai, se tu és cristão, olha. Quer dizer, as pessoas não querem nem saber do cristianismo por causa de nós, não é? Então, que Deus nos ajude a sermos modelos, a sermos exemplos realmente do amor, da lei na prática, que é o amor, não é? sim, sim, Começando primeiramente pelas nossas casas, não é? Amando os nossos pais, amando os nossos companheiros, amando os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, amando os nossos irmãos de igreja, e vamos alargando os nossos colegas de trabalho, da escola, e desta forma, olha, nem vai ser necessário nós falarmos que somos cristãos, que os outros virão e dirão, tu és diferente, não é? E exatamente, este é o maior testemunho que nós, como cristãos, podemos dar àquelas pessoas que não conhecem, porque este mundo carece muito do amor de Deus. exatamente. Eh, Deus se prontificou em escrever a lei do amor nos nossos corações. Isso está em Jeremias, creio que 31 até 34. E se nós, com prazer, com vontade, com obediência, aceitarmos isso, vamos conhecer Deus e vamos cumprir a sua lei por amor ao que Ele é, ao que Ele fez e ao que Ele faz na nossa vida. E teremos prazer em fazer o bem aos outros de forma desinteressada, de forma altruística, e fazendo isso estaremos a cumprir a lei que é o amor. Ou seja, ter amor, ter justiça, ou ainda praticar o amor, praticar a justiça, exercer fé e misericórdia, esses quatro pilares da lei não, não são, não são fardo, não passam a ser fardo para aquele que tem prazer em conhecer Deus, em viver Deus na pessoa de Cristo, naquilo que nós hoje temos, a palavra de Deus, o espírito de profecia, enfim. Isso não é fardo. Só será fardo se nós não buscarmos de todo o coração a presença do Espírito Santo. Eu gostaria de terminar a minha parte dizendo que Deus, quando, já estamos mesmo no fim, Deus, quando deu a lei dos 10 mandamentos a Moisés, na altura os israelitas estavam a sair de uma escravidão de mais de 400 anos no Egito. E ali ele tinha que os lembrar que a lei é antiga, mas como durante o tempo da escravatura eles perderam a noção de obediência à lei, então passaria para eles o memorial da redenção, ou seja, Deus estava a lhe libertar da escravatura efetiva, né, dos egípcios, que já era memorial da criação e para nós é memorial da criação e também é memorial da redenção, porque fomos redimidos por Cristo na cruz do Calvário. E, com base nisso, podemos ter um impulso normal de fazer o bem, porque qualquer ato de bondade que tivemos que fazer não nos habilita ao céu,
mas vivemos uma atmosfera do céu porque Deus prometeu que iria nos dar e vai nos dar mansões celestiais porque Cristo morreu por nós e nos revemos o sangue de Cristo. Portanto, qualquer ato de bondade que tivermos que fazer, estaremos amando a Deus, na prática, fazendo o bem ao próximo. Exatamente. Eu gostaria de terminar aqui falando um pouquinho sobre o amem-se mutuamente, não é? Aqui, Tiago, capítulo 2, versículo 1 diz: Meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, não é? E depois no 3 diz, e no versículo 4, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? O 5, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Portanto, o objetivo desta mensagem também é que nós não devemos fazer separação, distinção de pessoas, porque nós Exatamente. naturalmente somos assim, não é? Queremos escolher o que se parece mais conosco, o que nos agrada mais, o que é mais bonito, o que é um esforço que temos que fazer. Há uma meditação que eu li a semana passada que falou assim: uma senhora, um casal, um mendigo entrou na igreja. Ela disse que ele foi já algumas vezes, mas o Espírito Santo falava no coração dela para convidar um mendigo para ir para a igreja, para a casa deles, para ir almoçar. Pronto, estavam na igreja, para ir almoçar. Mas depois olharam para o mendigo e acharam que o mendigo não estava em condições. Ela disse: marido, eu quero convidar ele, mas ele não está em condições de ir para a nossa casa. Pronto, a verdade é que ele voltou alguns sábados depois, eles convidaram, graças a Deus deram ouvido à voz do Espírito Santo, convidaram o senhor para ir à casa deles, convidaram também a tomar um banho, deram banho ao senhor, deram uma roupa nova. Ele disse: o senhor ficou tão emocionado, tão agradecido, tão agradecido. Ela disse: olha, eu acho que ganhei mais eu que convidei ele para ir para a minha casa do que o senhor ao ter ido. Exatamente. Portanto, não devemos fazer exceção de pessoas, devemos permitir que Não. o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, tratar tão bem aquele que nos agrada mais e pedir a ajuda de Deus para tratar da mesma maneira aquele que não nos agrada tanto, porque na verdade somos todos irmãos. E aqui, na lição de quinta-feira, diz o seguinte: quando amamos o mundo como Cristo amou o mundo, então estamos prontos para o céu, né? Seremos nos Exatamente. preparando dia a dia Exatamente. até o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos Exatamente. possa abençoar a todos, que nos possa ajudar a realmente amarmos o nosso próximo, assim como Ele nos amou. Amém, amém, amém. Obrigada a todos. Boa Amém. semana. Até a próxima. Até a próxima.